Sejam bem-vindos, fanboys de Yu-Gi-Oh! Aqui é o Rafael. E enquanto a gente espera a minha próxima correspondência chegar de uma outra negociação que eu fiz, eu separei para vocês aqui um replay de um duelo que eu fiz, um duelo de anime, por sinal. Eu tentei recriar aqui o deck do Rafael que ele usa no anime do Yu-Gi-Oh! No jogo Duel Generation. E eu vou acabar dividindo esse vídeo em duas partes, tá? Primeiro eu vou falar um pouquinho do Rafael e do deck dele. E no segunda parte eu vou falar sobre o jogo do Duel Generation, para quem não conhece. Bem, como vocês podem ver aqui, eu tive que repetir algumas cartas, porque infelizmente todas as cartas que aparecem no deck do Rafael, no anime, não são possíveis fazer um deck de 40 cartas. Então eu tive que repetir algumas aqui. E tem algumas delas também que aparecem no anime que infelizmente ainda não vieram para o jogo de cartas, nem no OCG e nem aqui no TCG. Então eu tive que repetir algumas delas, né, como vocês viram ali. E, bom, vamos jogar aqui contra o bot do Yami Yugi. É uma partida bem amistosa, uma partida bem for fun mesmo. Eu não quis jogar contra outra pessoa porque eu saberia que, infelizmente, eu não conseguiria mostrar os efeitos das cartas como elas merecem. E acabaria a partida muito rápido. Eu joguei contra um bot aqui para mostrar mais para vocês como funciona as cartas de Guardiões. Cartas essas que eu gostaria que tivesse um suporte, porque elas são bem legais. Vocês vão ver aqui que é bem fácil colocar algumas, como a Guardiã Eatus, que ela entra no jogo quando você não tem nenhum monstro no cemitério, você consegue fazer a invocação especial dela da mão, como eu vou fazer aqui nessa primeira rodada. E o Graal, que também está aqui na minha mão, que quando você não tem cartas na mão e você tem o machado dele ativado no campo, você consegue invocar ele por invocação especial. Aqui vocês podem ver, eu já estou ativando o selo de Orixalcos, ele veio aqui na minha mão. O selo de Orixalcos ele acrescenta 500 pontos de ataque, o poder de todos os monstros na minha mão, no meu campo. Uma vez por turno ele não pode ser destruído por efeitos de cards, e quando ele é ativado, eu destruo todos os monstros que forem invocados por invocação especial do meu lado do campo. O que isso pode me trazer de benefício? Bem, se ele for usado num deck de Yubel, por exemplo, você consegue destruir a Yubel e trazer a próxima encarnação dela para o jogo. Então ela é uma carta que ela facilita esse tipo de deck. E até aqui no deck de Guardiões, se eu quiser invocar a Guardiã Eatus, né, a versão maligna dela no jogo, eu só trago ela. Se a versão maligna estiver na minha mão, eu ativo o selo de Orixalcos, ela é destruída, a Guardiã Eatus, e aí eu consigo invocar a versão maligna dela para a mesa. Bem, para quem não conhece o Rafael, ele é um personagem que ele apareceu na 4ª temporada do anime do Yu-Gi-Oh! Ele não tem na versão do mangá, tá? Ele não aparece na versão do mangá. Ele aparece na 4ª temporada do anime, que é a mesma temporada que aparece os 3 dragões lendários, que é o Timae, o Christias e o Hermos. E ele aparece para combater o faraó. Ele já tem, o faraó já conhece a carta do selo de Orixalcos, que vem aparecendo desde o começo da temporada. E o faraó, numa das partidas, eles jogam 2 vezes, tá? Tanto o Rafael quanto o faraó, eles se enfrentam 2 vezes durante o decorrer da temporada. E na primeira partida, o faraó, infelizmente, ele tenta usar o selo de Orixalcos contra o Rafael, e ele acaba deixando que o lado maligno do selo de Orixalcos corroesse o coração dele, fazendo com que ele cometesse diversos erros durante a partida e o traria a derrota. Na segunda partida, no segundo desafio, o faraó ele consegue derrotar o Rafael e descobre que o Rafael na verdade estava sendo manipulado por um outro vilão, um vilão que realmente queria trazer à tona o espírito antigo de uma lendária criatura que vivia até mesmo antes do Antigo Egito, onde é passada toda a temporada do Yu-Gi-Oh!, né? Toda a série do Yu-Gi-Oh! É em volta do Antigo Egito, e nessa temporada eles revelam que os monstros de duelo já existia bem antes do Antigo Egito e que essa criatura estava preparada para ser libertada novamente. Bom, então a gente vai ficando aqui com a história do Rafael. Eu vou querer, antes que acabe esse vídeo, né, antes que a gente termine esse vídeo, eu vou querer conversar com vocês também sobre esse jogo que é o Duel Generation. Duel Generation ele é um jogo para Android que foi lançado antes do Duel Links. E acredito que ele foi uns 4 ou 5 anos antes do Duel Links. E apesar dele ter um sistema mais simples do que o Duel Links, eu vou confessar que eu gosto mais
do Duel Generation, tá? Até porque não tem como a gente colocar colocar os dois jogos e tentar fazer uma comparação entre eles, porque eles são realmente bem diferentes. O Duel Links ele foi feito para quem está começando no jogo a se abençoar com o Yu-Gi-Oh! E o Duel Generation é para aqueles que querem jogar o Yu-Gi-Oh! De forma mais semelhante ao TCG, né? Ao jeito mais certo de jogar o Yu-Gi-Oh! Um jeito mais avançado de se jogar o Yu-Gi-Oh! Como vocês podem ver aí, ele tem as 5 zonas de monstro e as 5 zonas de cartas mágicas e armadilhas. Infelizmente, tem alguns jogadores que acabaram deixando de jogar o Duel Generation pela falta de assessoria que a Konami está dando para os jogadores. Infelizmente, ela não está atualizando mais o jogo. A última atualização dele ocorreu em 2017. E como vocês podem ver, aí as zonas de pêndulos ainda estão nos cantos, onde eram antigamente. Elas não estão no campos de baixo, né, que é nas zonas mágicas e armadilhas agora. E também não tem a zona extra de monstros que são invocados da zona extra do deck extra, porque também não tem os links nesse jogo. O jogo termina nos monstros pêndulo e ainda no começo dos monstros pêndulos ainda não tinha ainda os outros que saíram depois. Então tem muitos jogadores que infelizmente acabaram deixando de jogar por conta disso. Mas eu realmente não deixo de jogar por conta disso, porque eu entendo o lado da Konami. A Konami ela quer vender pra gente. Ela quer fazer novos jogos e que a gente consuma esses novos jogos. E se ela ficar atualizando um jogo antigo dela, ela não vai conseguir vender os outros jogos que ela for lançar, certo? Ela pode de repente lançar um novo jogo para Android, né, no mesmo sistema do Duel Generation, mas a princípio parece que não é o que ela quer. Ela tem lançado alguns jogos para esse Nintendo novo que tem, e provavelmente agora com o PlayStation 5 lançando, ela vai de repente lançar um novo jogo do Yu-Gi-Oh! Para PlayStation também, mas ela não quer mais investir nesse jogo do Duel Generation para o Android. Para quem não conhece também o jogo ele te permite fazer os decks a partir do momento que você ganha as partidas durante o jogo. Você vai ganhando Duel Points, que você pode substituí-los por packs, que vai dando suporte para você fazer outros decks, e até alguns decks que você consegue comprar com uma certa quantidade de Duel Points totalmente de graça. Mas tem também aqueles decks que você, se você tiver dinheiro e quiser investir no jogo, você também consegue investir. Que nem eu mesmo, eu fiz um deck de Arpia que está competitivo no jogo até, eu fiz ele totalmente de graça, e fiz um deck Burn que também está bem competitivo, foi totalmente de graça no jogo. Mas eu tenho também o meu deck de Odiês Magician, que infelizmente eu tive que pagar. Infelizmente para mim, que foi um dinheiro que eu tive que pagar, e infelizmente para Konami, que realmente é esse o intuito dela, que a gente consuma Yu-Gi-Oh!, que a gente compre as cartas deles, né, tanto virtual quanto pessoalmente, né, tanto com as cartas reais do jogo. Bem, a gente vai passando aqui a nossa partida. O bot é bem simples de jogar contra eles, não é muito difícil jogar contra os bots, e são os bots que vão te aumentando a quantidade de dual points que você consegue durante a partida. Então, para quem está querendo começar no Duel Generation, dá para baixar de graça pelo Google Play, você consegue totalmente gratuito, você consegue ter o jogo no seu celular. Ele também não é muito pesado, acho que ele dá uns 500 MB só. E diferente do Duel Links, né, que infelizmente já temos aí mais de quase 4 GB, né, de espaço que está sendo ocupado no celular, o Duel Generation ele chega em torno de uns 500 MB. Não é um jogo considerado, perante o Duel Links, não é um jogo considerado grande. E para quem quer começar, eu sugeria que jogasse contra os bots, igual eu estou fazendo nessa partida aqui, para ir acumulando os Duel Points e conseguir os decks melhores do jogo. Porque você começa com um deck inicial, onde você tem um Exceed, um Cyclo ali para você poder começar no jogo e fazer as suas partidas. Bem, a gente vai finalizando o jogo aqui, como vocês veem. Eu acabei deixando meu orgulho de duelista falar mais alto e não quis representar aqui a partida do anime, né? Apesar de estar com as cartas do Rafael, o certo era eu ganhar a primeira e deixar o bot ganhar a segunda, mas infelizmente as cartas vieram tão bem pra mim que eu não quis dar essa chance pro bot me vencer, e estou acabando de jogar com ele, né? Na verdade estou aqui para fazer a última jogada para ver se eu consigo derrotar ele. E espero que ele não tenha uma segunda Mirror Force setada ali, nem um cilindro mágico,
que de repente acabe dando o meu ataque de volta na minha cara. Eu vou equipar aqui a Elma com o equipamento do céu e vou tentar atacar ele direto. Vou tentar passar por cima do Mago Negro dele e ver se eu consigo trazer a vitória. E acabou indo. Aí sim, eu não tinha nenhuma armadilha ali para me impedir. Bem, pessoal, espero que esteja gostando. A semana que vem eu vou tentar trazer aqui a minha correspondência como unboxing. E até a próxima. Valeu, pessoal!